A paz do Senhor, meus queridos. Aqui quem está falando é o Bruno Leite. E estamos começando mais um vídeo para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Ajude o canal para chegar à meta dos 200 inscritos, tá? Amém? Glória a Deus. Vou deixar uma palavra, aleluia, essa noite. No livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo, aleluia, ao versículo 7. Jeremias, capítulo 1, versículo 1 ao 7. O tema é a vocação e a primeira visão de Jeremias. Aleluia. Perdão, gente. Diz a palavra. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor lhe disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Até que, meus queridos, a palavra vai nos dizer sobre o chamado de Jeremias, né? A Bíblia vai nos dizer que Deus escolhe Jeremias antes do ventre de sua mãe. Por quê? Porque você vê que naquele tempo o povo de Israel estava corrompido. O povo de Israel estava apostatando. E ali você vê que Deus chama Jeremias para pregar a verdade para o povo de Israel. Para quê? Para que o povo viesse a se consertar. Porque você vê que no tempo de Josias, o povo também estava corrompido. Mas você vê que quando Josias ele lê os mandamentos ao povo, o povo se conserta. O povo deixa de adorar as imagens para adorar o verdadeiro Deus. Aleluia. Perdão, gente. Estou com a garganta ruim. Aleluia. Mas continuando. Você vê que depois que Josias morre, a Bíblia fala que reina Jeoaquim. E você vê que Joaquim não fazia o que era reto, não fazia o que era bom aos olhos de Deus, né? E você vê que por causa disso o povo voltou a idolatrar, o povo voltou a se corromper, né? E você vê que não foi só também, não foi só no chamado de não foi no reinado de Joaquim, mas foi também no reinado de Zedequias, né? Então você vê que o povo começou a se esquecer completamente de Deus. O povo começou a se esquecer do Senhor. Mas você vê que aqui Jeremias foi chamado para pregar as boas novas. Foi chamado para pregar a palavra. E você vê que Deus ele fala para Jeremias: tudo o que eu te mandar você vai falar. E você vê que Jeremias, quando recebe esse chamado, ele fala: Senhor, eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Né? Por quê? Porque quando temos um chamado, nós não achamos capaz de fazer a obra de Deus. Mas nós sabemos que quando nós somos chamados por Deus, Deus ele se responsabiliza. E você vê que quando Deus nos escolhe, Ele sabe quem é a pessoa certa para fazer a obra, né? E você vê que Deus escolhe quem Ele quiser.
e usa como quer e da forma que ele quer, né? E você vê que quando eu leio a passagem de Jeremias, capítulo 1, me lembra de Moisés, Êxodo 3. Por que, obreiro Bruno? A Bíblia vai nos dizer no capítulo 3 do livro do Êxodo que Moisés estava apacentando ovelhas em Midian. E se ele, quando ele vê a sarça pegando fogo, ele se aproxima do Monte Horebe. Mas você vê que a sarça estava pegando fogo, mas ela não se consumia. E você vê que quando ele se aproximava, Deus fala para Moisés: Moisés, tire a sandália dos seus pés, que o lugar que você está pisando é o quê? Lugar santo. E ali você vê que quando ele tira as sandálias, Deus fala para Moisés: o meu povo está sofrendo, o povo está ali clamando. E eu quero que você fale para o faraó para tirar, para falar para ele, para libertar o povo do Egito, né? E você vê que ali Moisés, ele não achava capaz, não achava, como fala, capacitado para fazer a obra. Então você vê que Deus ele mostra os sinais a Moisés. Quer ver para nós entender um pouco? Êxodo capítulo 3 para nós entender. Olha o que a Bíblia vai nos relatar. Ó. Glória a Deus. Vai nos dizer assim, ó. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores ou dos seus inimigos, porque eu conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Então aqui você vê que Deus ele fala para Moisés que ele tiraria o teu povo do Egito e levaria a uma terra que mana leite e mel, né? Conhecido como a terra de Canaã, ou conhecido como a terra prometida. Aleluia. Então você vê, ó, versículo 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus fala: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirar esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então diz Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, e lhe disser: Deus, vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: qual é o seu nome? E o que eu direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás a Israel: eu sou que me enviou a vós. Né? Porque aqui você vê que Moisés estava com a dúvida, né? Ele se sentiu que incapacitado. E você vê, meu querido, que quando Deus nos escolhe, não importa se você é capacitado ou incapacitado, porque Deus ele vai te ensinar. Mesmo que você não venha saber falar, mesmo que você não venha saber discernir, mesmo que você não venha saber interpretar, mas o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, 26, se não sabemos pedir como convém, o mesmo Espírito Santo ele intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Ou seja, quem fala não é nós, é o Espírito Santo. Porque a Bíblia também diz, abra a tua boca e eu te encherei. Então você vê que não é você falar, é o Espírito Santo que vai falar para o teu povo através da sua boca. Por quê? Porque somos chamados para ser a diferença. Fomos chamados para ser a luz desse mundo. Por quê? A Bíblia vai nos dizer, Isaías 43, 1.
porque eu te formei, tu Jacó, e te criei, ó Israel, e te chamei pelo teu nome, porque tu és meu. Então sabemos, meu querido, minha querida, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, porque a Bíblia também diz, João 15, verso 16, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim que o vosso fruto permaneça. A fim tudo quanto pedis no meu nome, eu lhe concederei. Então você vê que Moisés foi chamado por Deus, mas ele não sentia incapacitado, mas Deus iria instruí-lo, Deus iria ensiná-lo, né? E aqui você vê que ele recebeu a missão de tirar o povo de Israel das mãos do faraó, né? Aleluia. Aí você vê, vamos continuar aqui. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e esse é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel, e disse-lhes: ó Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me apareceu, dizendo: certamente tenho-vos visitado, e visto que é vos feito no Egito, né? Então você vê que aqui ele foi, você vê que teve momentos que Moisés o que? Inventou desculpa para não fazer o querer do Senhor. Porque você vê que no capítulo 4, a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele concede poder a Moisés. E você vê que o primeiro milagre que ele faz ali, aleluia, perdão. O primeiro milagre que Moisés faz ali é quando Deus ele fala para Moisés: tá vendo essa vara? Joga no chão. E a Bíblia fala que quando a vara foi jogada no chão, a vara se transformou no quê? Numa cobra, numa serpente. E ali você vê que Moisés ele tinha o quê? Medo. E ali você vê que Deus fala: não temas, pega pela cauda. E quando pega pela cauda, a Bíblia fala que a cobra se torna o quê? Uma vara ou um cajado em algumas traduções. E ali você vê que Deus falou para Moisés: coloca a mão no peito. E quando ele coloca a mão no peito, ele vê que está o quê? Com lepra. Né? E ficou com medo, né? Porque a lepra era o quê? Era uma doença que era incurável na época, que corroía a carne até gerava a morte. Aí você vê que Deus falou: coloca a mão de novo no peito. E o que aconteceu? A sua carne foi restaurada, né? Então Deus falou: vocês não creem primeiro? Vão crer no segundo. Se não crer, vou enviar outros sinais, né? Então sabemos que Deus escolheu, né? E você vê que Moisés ele fala: Senhor, não pode uma Senhor, eu não falo bem, eu não sou uma pessoa eloquente, sou pesado de língua. Aí você vê que Deus falou: Moisés, quem fez o mudo falar, o surdo ouvir e o cego enxergar? Não sou eu, o Senhor? Então, eu vou falar, eu vou te ensinar para que você venha falar bem. Mas você vê que Moisés fala: acho que eu não sou capaz, né? Então você vê que ele fala: tá bom, então chama o seu irmão Arão, que ele fala facilmente. E tudo que eu falar, você vai dizer para Arão falar. Então você vê que Moisés, aleluia, ele inventou um monte de desculpas. E é assim nos dias de hoje. Tem pessoas que têm chamado, mas inventam desculpa. Falando que não pode, que não é capaz, que não é isso. Mas entenda, meu querido, se Deus te escolheu, não importa se você é capacitado ou não. Deus vai te ensinar, Deus vai te instruir. Porque é Ele que te escolheu para fazer a obra. Aleluia! Porque Atos 9, meu Deus. Eita glória! Ah, Arabacai! Arabacandarabasurican
chorebaça. Meu Deus. Deus te escolheu, meu querido. Aleluia. Atos 9 vai falar de Saulo, né? E a Bíblia vai nos dizer que quando Deus usa a vida de Ananias para falar, quando Deus usa a vida de Ananias, Deus fala para Ananias, vai porque isso é o quê? É vaso escolhido para fazer minha obra. Atos 9,15. Então você vê que nós somos o quê? Vasos escolhidos para fazer o quê? A obra. Porque quando Deus te chama, é Ele que responsabiliza por mim e por você. Porque quando temos o chamado, não importa a circunstância que você vem estar. Perdão. Deus vai estar com você em qualquer situação. Não importa. Se Deus te chamou, faça a obra dele. Porque você é vaso, meu querido. Deus tem promessa. E quando Deus tem uma promessa na minha e na tua vida, Ele é fiel para concluir. Não importa o quanto tentam levantar com a tua vida. Não importa o quanto tentam falar mal. Não importa o quanto tentam te acusar. Não importa o quanto tentam te colocar para baixo. Não importa o quanto tentam lançar a palavra contrária. Você é o escolhido de Deus. E não importa o que você irá passar. Deus vai estar com você em qualquer situação. Porque como diz Deus a Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, não espanhe, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Aleluia. Então sabemos que quando recebemos um chamado do Senhor, vamos passar por luta, vamos passar por levante, vamos passar por situações desagradáveis. Mas por quê? Porque é necessário nós entender que quando temos um chamado de Deus, vamos passar por luta, vamos passar por prova, vamos passar por situações desagradáveis. Mas para quê? Porque tudo isso que Deus permite é para nos provar. Aleluia. E também para nós entender que quando somos chamados para a grande obra, o inimigo ele vai tentar de todas formas parar a sua chamada. Lembra Neemias, quando Sambalate e Tobias tentaram parar a construção dos muros de Jerusalém? Quando eles pedem para descer, quando pede para Neemias descer, Neemias diz, Neemias 6,3, eu estou numa grande obra e de nenhuma maneira eu posso parar. E Deus fala para mim e para você, não importa a circunstância que você tenha passando, você está numa grande obra. Não pare, não desista, não esmoreça, porque é Ele que te chamou para fazer diferença nessa terra. Aleluia, basubi cantaramai, abacandarabaçou, abacandarai, pegandecabadá. Eita, meu Deus. Eu tô sentindo a graça. Calaceia, calabaio. Meu Deus. Eu tô sentindo a presença do papai aqui. Aleluia. Então você vê que Deus nos escolheu. Ele que nos chamou. Como diz aquela música, Ele te escolheu. Ele te chamou, foi pelo nome. Você não é qualquer um para Deus. Você pode ser qualquer um para o mundo, mas você para Deus não é. Você pode não ter valor para o mundo, mas você tem valor para Deus. Você pode ser desprezado para o mundo, mas para Deus você não é desprezado. Porque mesmo que o mundo te rejeite, mesmo que o mundo te acuse, o Senhor nunca vai rejeitar, vai nunca te acusar. Porque a Bíblia diz, em Isaías 49,15, pode uma mãe se esquecer do seu próprio filho, mas o Senhor todavia não se esquecerá de ti. Por quê? Pois somos preciosidade aos olhos do Senhor. E quando Deus nos escolhe, Ele nos chama para ser o quê? Luz desse mundo. Aleluia, como diz Mateus 5,13. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Em Atos 1,8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aleluia. E semeeis testemunhas.
como em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Então nós sabemos que Deus tem um chamado na nossa vida. Mas infelizmente tem pessoas que têm chamado, mas inventam desculpinhas para não fazer a vontade do Pai. Igual Jonas. Lembra? Quando a Bíblia vai nos dizer que Deus fala para Jonas, filho de Amitai, para que fosse até a cidade de Nínive, para pregar o evangelho, porque o pecado estava subindo até ele. E a Bíblia vai nos dizer que Jonas, ele foge do chamado de Deus, porque de vez ele ir para Nínive, ele pega um barco de Jope para Tarsis. E se vê que quando ele sobe naquele barco, a Bíblia vai nos dizer que Jonas, ele fica lá no fundo do barco, na parte interior, na parte do fundo do barco, no subsolo. E ali você vê que a Bíblia vai nos dizer que havia uma grande tempestade ali naquele barco. E você vê que os homens que estavam dentro daquele barco tentaram aliviar o peso, tentaram diminuir o peso do barco, mas nada adiantava. Mas por quê? Porque colocou uma pessoa que não era para colocar, né? E você vê que a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens, eles tentaram clamar aos seus deuses, mas nada acontecia. E você vê que o capitão, o marinheiro, né? Ele desce até o subsolo e vê Jonas do quê? Dormindo. E disse, vai, clama o seu Deus. E você vê que a Bíblia vai nos dizer que os homens tentaram lançar uma garrafa para ver quem era o culpado daquela situação. E a Bíblia fala que a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. E perguntou, quem é tu? Da onde você vem? E ele fala, eu sou um hebreu e temo ao Senhor. É por minha causa que está acontecendo essa tempestade. Me lança no mar, que essa tempestade vai cessar. E a Bíblia vai nos dizer que quando os homens estavam se preparando para jogar Jonas no mar, a Bíblia vai nos dizer que antes de eles jogar Jonas no mar, eles falaram, não nos culpe por sangue inocente desse homem. E quando jogaram Jonas no mar, a Bíblia vai nos dizer que a tempestade havia cessado. Por quê? Porque tudo que sai da boca do profeta acontece. Aleluia. E você vê de uma forma estranha. O povo deixou de adorar a Deus para adorar o Deus de Jonas. E começou a oferecer sacrifício ao Deus de Jonas. Olha que coisa linda. Porque você vê que Deus manda a gente ir para um lugar, mas nós acabamos indo para o outro. Mas você vê que mesmo assim, Deus fez a obra naquele lugar, ali naquele barco. Um povo que era corrompido, um povo que era idólatra, deixou os seus deuses, deixou as suas antigas práticas e reverenciou um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Arabacá! Arabacá, meu Deus! Que coisa linda! Então você vê que Jonas, ele foi jogado no mar. E a Bíblia vai nos dizer, meu querido, minha querida, que Jonas, ele foi engolido pelo peixe e ficou dentro da entranha do peixe durante 3 dias e 3 noites. E você vê que durante esse tempo, Jonas, ele se arrepende do mal que fez. Ele clama ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, que Jonas foi cuspido porque Deus falou para a baleia, ou para o peixe, perdão. Gospe Jonas na praia. E cuspiu Jonas na praia. E a Bíblia vai nos dizer que Deus fala, vai para Nínive e fala o que eu falei. Aleluia. E a Bíblia fala que, alguns dias, a Bíblia não relata,
né, que Jonas demorou 3 dias para chegar à cidade de Nínive, né? E quando ele chega à cidade de Nínive, Jonas ele prega o arrependimento para o povo, né? E ele fala: daqui a 40 dias Nínive será destruída por causa dos seus pecados, né? Porque você vê que havia 120 mil ninivitas. Olha ali, aleluia. E ali você vê, aleluia, glória a Deus, né? Que Jonas foi chamado para pregar o evangelho. Jonas foi chamado para repreender o povo de Nínive. E aqui, Jeremias também foi chamado para repreender o povo de Israel. Por quê? Porque quando nós somos chamados para pregar a palavra, nós tem que ser o quê? Verdadeiros. Nós tem que pregar a verdade. Porque você vê que quando pregamos a verdade, muitos infelizmente não vão aceitar. Por quê? Porque muitos acham que a palavra é dura. Muitos acham que a palavra machuca. A palavra é dura? Claro que é dura. O Senhor não vai dar uma palavra para massagear o ego da pessoa, para massagear o pecado. Claro que não. A palavra é dura mesmo. Para quê? Para nos ensinar, para nos instruir. E entender que a palavra é dura é para te instruir a fazer o que é certo. A fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Porque quando ele nos repreende, não é porque o Senhor quer o seu mal, é porque ele quer o seu bem. Porque Apocalipse 3:19 e o versículo 20, João vai dizer para a igreja de Laodiceia, ele diz: eu repreendo e castigo quanto eu amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e será comigo. E ali você vê que ele prega para a igreja de Laodiceia, né? E aqui você vê que ele ia pregar para quem? Para o povo de Israel, o profeta Jeremias. E você vê que ele ia o quê? Pregar a verdade, né? E sabe que quando nós pregamos a verdade, muitos não vão aceitar. Muitos vão tentar de qualquer maneira parar a sua chamada, a sua caminhada. Mas entenda uma coisa: se Deus te escolheu, ele se responsabiliza. Se ele te escolheu, ele vai te guardar. Porque quem prega a verdade, Deus guarda. Quem prega a verdade, Deus livra. Quem prega a verdade, Deus sustenta. Porque a Bíblia diz em Salmo 34:19: muitos são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. No livro de Salmos 23:4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No Salmo 91:7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então nós sabemos que Deus vai estar guardando sempre a gente. Não importa a circunstância, não importa a situação, meu querido. Se Deus te escolheu, não importa quem critique, que fale mal. O importante, o importante, se as pessoas, o importante não é quem acredita no, o importante não é aquele que tenta te colocar para baixo. Não é aquele que fala que não acredita em você. O importante é que Deus acredita. Que mesmo que o mundo não acredite na sua vocação, mesmo que muitos não acreditem no seu chamado, o importante é que o grandão da galera acredite no seu chamado. E se ele te escolher, você não é qualquer um. Você pode ser qualquer um para A, para B, para C, mas para Deus, não. Por quê? Porque o que está dentro de nós é maior do que está lá fora. Então entenda, meu querido. Deus nos escolheu. Deus nos chamou como o quê? Luz. Nos chamou para pegar as boas novas. Para pregar a palavra. Para quem? Para os rebeldes. Para os pecadores. Porque a Bíblia diz que nós somos chamados para o quê? Para pregar a palavra de salvação. Fomos chamados para pregar o evangelho. Como diz Marcos 16:15. Mas ide e pregar o evangelho a toda a criatura. Mateus 28:19. Mas ide e pregar as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então sabemos que nós recebemos o chamado para pregar a palavra do Senhor. Não importa o que aconteça, não importa o levante. Em qualquer situação que você venha estar, Deus vai estar com você. E se Deus escolheu,
é porque ele viu algo na sua vida. O mundo pode não acreditar em você. As pessoas que estão dentro da igreja podem não acreditar em você. O importante é que Deus acredite. Porque muitos, infelizmente, que estão dentro da igreja, querem de qualquer maneira falar: ah, esse aí não é capaz. Ah, esse aí não consegue. Esse aí é fraco. Por quê? Porque tem pessoas que, infelizmente, dentro da igreja, né? Aleluia, não é todos, tá? Alguns, infelizmente, que estão dentro da igreja, tentam, de qualquer maneira, lançar a palavra contrária. Tentar dizendo: você não consegue, você não é capaz. E muitos, infelizmente, por meio dessas palavras, muitos querem parar. Muitos querem desistir. Acham que não é capaz. Entenda, Deus é quem te chamou. Maior é aquele que te escolheu. Maior é aquele que te chamou para a grande obra. Maior é aquele que prometeu. Maior é aquele que está com você em qualquer situação. Não importa o que os outros falam. O importante é o que Deus achar. Não se preocupe com o que os outros acham de você. Se Deus te escolheu, é porque Deus viu algo em você. Amém, meus queridos? Fica com essa palavra. E entenda, Deus te escolheu. Deus te chamou para uma grande obra. Por quê? Porque você é um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Se inscreva no meu canal. Amém? Aleluia. Compartilhem para que outras vidas venham ser alcançadas. E entenda, se Deus chamou, não fuja. Não importa o quanto difícil seja, Deus vai estar com você em qualquer situação. E não se deixe falar, não se deixe também falar por, perdão, não se deixe se deixar por pessoas que tentam lançar a palavra contrária, te colocar para baixo. Lembre-se, erga a sua cabeça, continua. Não importa quem te critica, quem fala mal, quem te afronta. Foi Deus que te escolheu. Não foi A, não foi B, não foi C. Foi seu. Foque somente nele. E não importa a situação que você esteja passando, Deus vai estar com você. Amém? Eu vou estar olhando e vou estar finalizando o vídeo. Amém, meus queridos? Soberano Deus e eterno Pai, eu quero pedir, Pai, perdão pelas minhas falhas, meus pecados, nossas transições, iniquidade, nossos erros. Eu sei que nós somos esses dois de nada, somos falho, pecador e miserável. Mas mesmo assim o Senhor cuide de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Porque mesmo que nós venhamos permanecer infiel, o Senhor permanece fiel conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, venha, Pai, repreender todo o mal, Pai. Em cada vida, Pai. Toda palavra contrária, toda seta, Pai, na vida de pessoa que tem um chamado, que foi escolhido pelo Senhor, Pai, que o Senhor venha repreender todo desânimo, toda palavra contrária, toda obra de Satanás com a vida dela, toda afronta, todo impedimento, toda seta, em nome de Jesus, sur, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas, porque aos olhos do Senhor não somos qualquer um. Podemos ser qualquer um para o mundo, mas para o Senhor não somos qualquer um, porque somos vasos preciosos para fazer a tua obra, para fazer o teu querer, a tua vontade, porque o Senhor tem plano, o Senhor tem projeto para a nossa vida. Em nome de Jesus eu profetizo que grandes coisas o Senhor fará, grandes maravilhas o Senhor fará, Pai. E eu determino que todo mal, toda seta, toda afronta contra essas vidas, em nome de Jesus, caia por terra e profetize só de bênção, a cura e a liberação sobre essas vidas, em nome de Jesus. E é que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. E eu creio que grandes coisas Deus fará na sua vida. Não desista do seu chamado. Tá? Eu falo isso porque é para mim também. Tá? Porque a palavra ela vem tanto para mim e tanto para aqueles que estão ouvindo. Amém? Fica com essa palavra. Deus te escolheu. Não importa a sua deficiência. Não importa o problema que você venha ter. Se Deus te escolheu,
é porque Deus viu algo especial. Você tem um brilho. E não importa o que os outros falam. O importante é o que Deus pensa de você. Que mesmo que as pessoas não acreditem no seu chamado, o importante é que Deus acredita. Porque foi Ele que te chamou para ser a diferença. E mesmo que você não venha saber falar, instruir, discernir, ou ser eloquente, Deus vai te instruir. Deus vai te capacitar e te instruir da forma correta de pregar, de evangelizar e de anunciar as boas novas. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.